Olá pessoal, estamos aqui de volta para resolver a segunda questão da lista 3, né, de cálculo 1. Essa é a segunda questão, ó, que é derive a função f de x, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. São todos esses itens, tá? E nós vamos aqui responder cada um destes itens. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Tá. Ok. Deixa eu ver aqui, está em branco. Certo, tudo certo. Vamos responder agora o item A, né? Nós temos aqui o primeiro item. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu posicionar mais corretamente. Peço desculpa pelos barulhos externos, tá? Mas é porque eu estou aqui, não tem como para esses barulhos. Porque vai ter um chiado, pela qualidade do computador e também pelos barulhos dos vizinhos. Tá bom? No nosso item A, nós temos o quê? Função de f de x igual a 6, né? Aí temos uma regra de derivação que fala o seguinte: se eu tenho uma função f de x e ela é igual a um k, tal que esse k pertence aos reais, isto é, uma constante, a derivada dessa nossa função é igual a zero, independente para todo k, tá bom? Para todo k. Isto quer dizer o seguinte: se for uma constante, a derivada sempre será igual a zero. Aqui nós temos o valor 6, que é uma constante. Então a derivada dessa nossa função f de x é igual a zero. Tá bom? Devido a essa regra aqui de derivação. Esse é o item A, essa é a resposta do item A. Agora vamos para o item B. Né? Temos aqui agora o item B. O item B. O item B nós temos aqui como derivada de u igual a 3x menos 90. Se eu não me engano é isso daqui, né? Deixa eu voltar aqui. 3x menos 90. Ótimo. Neste caso aqui nós temos uma derivada e temos que lembrar de uma coisa. A gente tem uma parcela menos outra parcela. A gente tem um menos aqui. Quando você tem um menos, você tem que lembrar da seguinte regra de derivação. Se nós temos uma função h de x formada pela f de x menos a g de x, a nossa derivada dessa nossa função h, que é uma função qualquer, né, genérica, é igual à derivada da f de x menos a derivada da g de x. Tá bom? O h, o f e o g aqui é só para dizer que são funções, tá? Aqui é de forma genérica. Pronto. Aí, sendo desta forma, eu tenho que calcular a derivada de u, neste caso, é igual. A primeira parcela aqui, eu vou dizer que é a nossa... Eu vou até voltar aqui para que a gente entenda o que eu vou fazer aqui. Eu vou te dizer que a minha u é igual a h de x, tá bom? A nossa f é igual a nossa 3 de x. E a nossa g é justamente a nossa valor aqui constante 90. Então a derivada da nossa u, né, que é a derivada de h, voltando aqui para a fórmula, a gente vai ter derivada de u é igual a derivada da f de x, menos a derivada da g de x. Né? Isso quer dizer a derivada dessa primeira parcela e a derivada dessa segunda parcela. Então a gente vai ter derivada igual derivada de f de x. A nossa f de x é composta por uma constante vezes o x. Neste caso aqui, a gente tem que lembrar de outra regra de derivação, que é a seguinte. Quando você tem uma função h, tá bom? Uma função genérica h. Eu vou colocar aqui. Quando você tem função h e ela é formada por um k vezes a f de x, sendo que esse k pertence aos reais, né? Isto é, uma constante, nós temos que a derivada da h de x é igual ao k vezes a derivada de f de x. Tá bom? Essa é a outra regrinha aqui que a gente tem que lembrar. Essa outra regra de derivação. Tá bom? Então, neste caso aqui, nós temos aqui, nesse caso aqui da f de x. E outra coisa que a gente tem que olhar é o seguinte. Neste caso, a gente tem a derivada que é o nosso k, né? Nosso k é o 3.
vezes a derivada de x. A derivada de x a gente tem que lembrar o seguinte, que nós temos que lembrar da outra regra de derivação que fala isso daqui. Ó. Se você tem uma função f de x e esse x está elevado a n, a derivada dessa nossa função f de x é igual ao n vezes o x elevado a n menos 1. Tá bom? Isso daqui é a nossa regra de derivação, que cai justamente nesse lugar do x. Então você vai ter o que é o nosso n? 1 vezes o nosso x elevado a n menos 1. Quanto é que vale o n? 1 menos 1 menos a derivada de g de x. Derivada de g de x é uma derivada de uma constante. Derivada de uma constante é igual a zero. Calculando isso daqui, você vai ter 3 vezes 1, 3. X elevado a 1 menos 1 é igual a x elevado a zero. Menos zero, né, a gente deixa o zero, e aqui a gente vai ficar com 3 vezes 1 igual a 3. Eu fiz desta maneira para explicar de cada uma das regras que a gente está utilizando para responder esse item, tá? Começa nessa regra, vem para essa e depois a gente percebe que tem que usar também essa regra de derivação. Aí, neste caso aqui, se eu quisesse calcular de forma mais rápida essa nossa questão, eu ia fazer o seguinte, ó. Eu tenho u, né? Aqui é outra maneira, tá? Vou até colocar aqui, outra maneira. Outra maneira, então a gente tem u igual a 3x menos 90. Você calcular a derivada da seguinte forma. Derivada de u é igual. Eu vou colocar aqui um quadradinho. A derivada de 3x menos a derivada de 90. Tá bom? Isso daqui. Então a derivada de u é igual a derivada de 3x, né? Derivada de 3x pega o expoente, multiplica pelo 3 aqui, né? Que dá 3. E fica o expoente menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1. Então aqui no caso o resultado dá só 3. Menos a derivada de uma constante é 0. Isso daqui dá igual a 3. Pronto, basicamente a gente só faz isso daqui. Só que a gente tem que lembrar que a gente está utilizando cada uma dessas regras de derivação. Tá bom? Agora vamos para o item C. O item C, a gente vai fazer um aqui. Deixa eu lembrar aqui qual era o item C. Né? O item C é x ao quadrado mais raiz quadrada de x. Então nós temos uma função f de x igual a x ao quadrado mais raiz quadrada de x. Essa nossa função neste caso, a gente tem que lembrar que é o seguinte, que raiz quadrada de x eu posso escrever da seguinte maneira. X elevado a 1 sobre 2. Tá bom? Eu posso reescrever desse jeito aqui. Então eu vou reescrever essa função aqui. Ó. Vou colocar f de x é igual a x ao quadrado mais x elevado a 1 sobre 2. Neste caso aqui, para calcular a derivada da f de x, a gente vai fazer o seguinte. Pega o expoente, multiplica pelo valor que está multiplicando x, que no caso aqui é 1. Então fica 2 vezes 1, 2. Vezes o x elevado ao expoente menos 1. Mais, pega o expoente aqui, leva aqui multiplicando pelo 1 aqui. Então fica 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Sempre essa mesma coisa aqui para funções polinomiais, tá? Dando continuidade, a gente tem a derivada da f de x é igual a 2 vezes x, porque aqui dá 2 menos 1, dá 1, né? Aqui 1. Posso até colocar 1 aqui para ficar mais explícito. E aqui a gente vai ter mais 1 sobre 2 vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1. Então vamos calcular aqui. Vou até colocar em outra cor. Vamos calcular. 1 sobre 2 menos 1. Isso daqui dá igual a 1. Coloco 2 aqui, né? Tiro o MMC. 2 aí. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então fica 1 menos 2 sobre 2. Fica menos 1 sobre 2. Então aqui, voltando aqui para os nossos cálculos, nós vamos ter x elevado a menos 1 sobre 2. Tá bom? Essa é a resposta do nosso item C. Tá? Dando continuidade aqui, nós vamos para o item D, né? O item D, a gente tem... Deixa eu colocar aqui em nova página. Cadê?
Tá? Item A. Tô com um pequeno problema aqui. Espera aí, deixa eu... Pronto, eu estou aqui. Eu quero mais uma página. Pronto. O item... Nós estávamos no C, agora vamos para o item D. O item D, ele me fala o seguinte. Deixa eu colocar aqui. F de x... Nós temos a nossa f de x igual a raiz quadrada de 2. Só um instante, eu vou acessar a lista aqui pelo celular para que eu possa visualizar o item sem ter que ficar fazendo essa indo e voltando, tá bom? Só um instante, pessoal. Cadê? Pronto, estou agora com a lista em mãos. Nós temos aqui a f de x é igual a raiz quadrada de 2 mais x ao quadrado menos 5x menos 10. Tá? Neste caso aqui, nós temos uma constante e esse x ao quadrado menos 5x e outra constante. A gente tem que lembrar de outra regra de derivação, que é o seguinte, que quando a gente tem uma função h de x, que ela é formada pela soma de outras duas funções, a derivada dessa h de x é igual à derivada da primeira mais a derivada da segunda, tá bom? E a da subtração também, como a gente já viu nos outros itens. Então, neste caso aqui, eu vou calcular a derivada. A derivada da f de x é o quê? Vou calcular a derivada de raiz de 2. Vou até colocar um quadradinho aqui, ó, derivada. Mas, vou fazer outros quadradinhos para a gente ir vendo o que a gente está fazendo em cada etapa. Menos, isso daqui é a derivada de 5x. Derivada aqui também. Menos a derivada de 10. Derivada de uma constante, a gente já sabe que é zero. Então, a derivada de raiz quadrada de 2 é zero. Mais, derivada de x ao quadrado, né? Derivada nesse caso aqui pega o expoente, multiplica o x e pega o expoente do x e subtrai uma unidade. Então fica 2 menos 1. 2 menos 1. Menos, aqui, no mesmo caso, a gente tem o expoente 1 vezes o 5, que dá 5. X elevado a 1 menos 1, né? Neste caso. Menos a derivada de 10. Qual é a derivada de 10? Derivada de uma constante, no caso é zero. Então a gente tem que a derivada da nossa f de x é igual a 2 vezes o x, porque aqui dá 2 menos 1 dá 1, vou até colocar 1 aqui, menos 5 vezes x elevado a zero. X elevado a zero. Isso daqui dá igual a 2 vezes x menos 5. Essa é a nossa resposta, tá bom? Porque x elevado a zero dá igual a 1, tá bom? Por causa disso. Aí esse é o item D. Vamos dar agora para o item E. O item E. Nós temos o que no item E? Nós temos que o item é a derivada da f de x elevado a 1 sobre 3 mais 5x elevado a menos 2 menos 7 vezes 1 sobre x elevado ao cubo, tá bom? Tendo esse x ao cubo aqui embaixo, eu vou só reescrever a nossa função para ficar mais amigável. Vou ficar f de x igual a x elevado a 1 sobre 3 mais 5 vezes x elevado a menos 2 menos 7 vezes 1 sobre x elevado a 3, eu posso escrever da seguinte maneira, x elevado a menos 3, por causa da regra das potências lá, né, as propriedades das potências. Quando eu tenho 1 sobre a elevado a 1m, isso daqui é equivalente a elevado a menos m, tá bom? Isso daqui é uma propriedade lá das potências. Pronto, aí eu tenho reorganizado aqui. Agora eu vou só calcular a derivada. Calcular a derivada é calcular a derivada de cada uma dessas parcelas aqui, ó. Eu vou calcular uma derivada de x elevado a 1 sobre 3. Calcular aqui a derivada. Mais
a derivada de 5x elevado a menos 2 menos a derivada de 7 vezes x elevado a menos 3, tá bom? Cada uma dessas derivadas. Isso daqui vai me dar derivada de x elevado a 1 sobre 3 é 1 sobre 3 vezes x elevado a 1 sobre 3 menos 1. Mais agora, né? Agora a gente não tem o mais, por que a gente não vai ter o mais? Porque a gente tem o menos 2 vezes o 5. Menos com mais dá menos. Então nós temos menos 2 vezes 5, 10. Vezes x elevado a menos 2 menos 1. Tá? Sempre subtraindo uma unidade lá do nosso expoente. Agora a gente tem um menos, né? Nós temos o menos 3 aqui. Menos com menos, mais. Então fica mais 3 vezes 7, 21. Vezes x elevado a menos 3 menos 1. Tá bom? Vou ter que colocar em outro local aqui, né, a resposta. Aqui é a continuação, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Continuação. Item E, tá? Essa é a continuação. Continuação, a gente tinha aqui, né, 1 sobre 3, então a derivada de f de x é igual a 1 sobre 3 vezes x elevado a 1 terço menos 1. Vamos calcular aqui. 1 terço menos 1 dá igual a... Aqui o MMC a gente tira, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Isso daqui dá igual a menos 2 terços. Então aqui, no nosso caso, vai ficar x elevado a menos 2 terços. Aí, menos 10, né? Menos 10 vezes x elevado a menos 2 com menos 1 dá menos 3. Mais 21 vezes x elevado a menos 3 menos 1, né? Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então é x elevado a menos 4. Essa daqui é a nossa derivada. Tá bom? Do item E. Agora vamos para o item F. O item F, nós temos que... nós temos a seguinte derivada, né? Coloca aqui, ó, nosso item F, nós temos a f de x... Não, perdão, não é f de x não. Nós temos que a f de t é igual a 2t ao quadrado menos... perdão. Nós temos 2t ao quadrado vezes t ao quadrado menos t. Neste caso, parece ser uma regra do produto, mas dá para a gente reescrever essa nossa função, né? Nossa função vai ficar 2t ao quadrado vezes t ao quadrado, dá 2t à quarta. Aí mais com menos, dá menos, 2t ao quadrado vezes t, dá 2t ao cubo. Tá bom? E agora a gente só vem calculando a derivada. A derivada dessa função f de t é igual a derivada de 2t à quarta menos a derivada de 2t ao cubo, tá bom? Aí a derivada disso daqui vai dar a derivada de f de t é igual. Pega o expoente e multiplica pelo valor que está multiplicando a nossa variável aqui. 4 vezes 2, 8. E subtrai uma unidade do expoente aqui. 4 menos 1, 3. Vai dar 8 vezes t ao cubo. Menos 3 vezes 2, 6. Vezes t... Aí subtrai a unidade do expoente, fica 3 menos 1, dá 2. Então essa daqui é a nossa derivada nesse item F. Vamos agora dar continuidade ao cálculo dessas derivadas. Nós vamos ter, neste caso, a derivada do item G, né? Item G. O item G fala o seguinte, que a nossa função f de x é igual a raiz quadrada de x mais 3x ao quadrado, isso tudo sobre x, tá bom? Dessa forma parece que a gente vai utilizar a propriedade do quociente, mas aqui, ó, neste caso nem precisa, pessoal. A gente vai só precisar disso daqui, ó. Reescrever a nossa função, ó. Vamos reescrever a nossa função e nós vamos obter
Raiz quadrada de x fica x elevado a 1 sobre 2, tá bom? Por aquela regrazinha que a gente viu lá no item anterior. X elevado a 1 sobre 2 sobre x. Mas esse x aqui está embaixo de todo mundo, então eu posso separar ele para ele ficar dessa maneira aqui, ó. Sobre x aqui, ó. 3x ao quadrado sobre x. Só que a gente tem que lembrar uma coisa das nossas propriedades das potências, né? Quando eu tenho a elevado a m sobre a elevado a n, sendo este a, tá ok, o a seja diferente de zero, né, no caso, o que acontece? Acontece que isso daqui, elevado a m sobre a elevado a n, é igual a a elevado a m menos n, tá bom? Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Isso daqui é uma propriedade das nossas queridas potências, né? Então, neste caso aqui, eu vou ter, ó, x elevado a 1 sobre 2 menos 1, mais 3x ao quadrado, aí x elevado ao quadrado, subtrai aqui o menos 1, que é o de baixo, né? Isso daqui vai me dar o quê? Que a nossa função f de x é igual a x elevado a menos 1 sobre 2, que é o resultado disso daqui, ó. Se eu tenho menos 1 e tiro metade, fica menos a outra metade, tá? Basicamente assim, menos 1 sobre 2. Aí mais... mais 3 vezes x elevado a 2 menos 1 dá x. Pronto. Esse daqui é a nossa função reescrita, tá bom? Nós reescrevemos a nossa função. E agora, tendo ela em mãos, a gente consegue fazer o cálculo da derivada facilmente. Então, igual a derivada dessa daqui, ó, de x elevado a menos 1 sobre 2, temos que calcular a derivada dela, mais a derivada de 3x. Derivada de x elevado a menos 1 sobre 2 dá menos 1 sobre 2, né, que é o expoente, vezes x elevado a menos 1 sobre 2 menos 1. Mais a derivada disso daqui é 3 vezes o expoente, que é 1, beleza? Aí fica 1 vezes 3, 3. X elevado a 1 menos 1. Tá bom? Que no caso isso daqui dá 0. Aí a derivada que a gente estava procurando é igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 menos 1, isso daqui dá x elevado a menos 3 sobre 2. Tá bom? Esse cálculo aqui dá menos 3 sobre 2. Mais 3 vezes x elevado a 0. X elevado a 0 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Essa daqui é a nossa derivada procurada. Tá bom? Essa daí. Agora a gente vai para nossa H, né? No item H. Nosso item H. O nosso item H a gente tem o seguinte, a gente tem f de x igual a e elevado a x mais x elevado ao quadrado mais 2 elevado a x. Tá bom? A gente vai calcular a derivada disso daqui, a gente calcula a derivada da f de x é igual a derivada da e de x mais a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 2x. Tá bom? Isso daqui, ó, cada quadradinho desse, uma derivada. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, se nós temos uma função f de x, que ela é igual a e elevado a x, a derivada dessa daqui é igual a e elevado a x, tá bom? Essa daqui é uma das propriedades de derivação. Tá? Vocês podem ver lá, que eu coloquei lá no grupo, a explicação de por que isso daqui, a derivada da f de x quando é e elevado a x, é igual exatamente a e elevado a x. Eu tenho a demonstração lá. Aí pronto, aqui nós temos o que? A derivada da nossa f de x é igual. Derivada de e elevado a x, e elevado a x. Mais, derivada dessa daqui, a gente já está meio que cansado de saber, fica o expoente vezes o valor que está multiplicando x, que é 2, vezes x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Mais a derivada, no caso aqui eu acabei cometendo um erro, é de 2 elevado, deixa eu... só um instante, aí, 2 elevado a x, e nós temos que calcular a derivada disso daqui. Para calcular a derivada, a gente tem que lembrar do seguinte, ó, quando você tem uma função f de x
e ela é igual a 1a elevado a x, sendo que tal esse a pertence aos reais, né? A derivada dessa nossa função é dada por a elevado a x vezes logaritmo natural de a, tá bom? É isso daqui, ó. Isso daqui é a regra da derivação. Vocês dão uma olhada na questão de regra da cadeia, tá bom? Aí o professor explica lá na aula sobre essa questão aqui. Então a derivada de 2x é 2x vezes logaritmo natural da base, que a base é 2. Então é isso daqui. Então essa daqui é a nossa derivada que a gente estava procurando. Agora a gente vai para o item. Vamos agora para o item. Agora vamos para o item I, né? O item I, nós temos o que? Nós temos que a função de t é igual a 4 elevado a t. E queremos calcular a derivada disso daqui. A derivada disso daqui a gente vai lá pela propriedade, que a gente viu no item anterior, né? O que a gente viu aqui, ó? Que a derivada de 1a elevado a x é igual a elevado a x vezes o logaritmo natural dessa nossa base. Então é 4 elevado a t vezes logaritmo natural de 4. Tá bom? Essa daqui é a nossa derivada que a gente estava procurando. Agora a gente vai para o item J. Item J. O nosso item J, nós temos o que? F de x aqui é igual a 3 vezes raiz de x ao cubo mais raiz cúbica de x ao quadrado. Tá bom? Derivada disso daqui, eu só vou reescrever essa nossa função para ficar bonita. Vai ficar 3 vezes x elevado a 3 sobre 2 mais x elevado a 2 sobre 3. Tá bom? O expoente, basicamente, nós seguimos aquela regra lá. Nós temos um m e temos um a elevado a um n. Isso daqui é equivalente a a elevado a n sobre m. Tá bom? É uma propriedade lá das potências também. Beleza. Então aqui eu tenho que a derivada que eu vou calcular dessa daqui é igual a derivada desse negócio aqui, de x elevado a 3 sobre 2 mais a derivada. Cada quadradinho desse daqui vocês entendam como derivada, tá bom? A derivada disso daqui, a gente pega o expoente e multiplica pelo valor que está no x. Então a derivada da nossa f de x. Pega o expoente. 3 sobre 2 vezes 3 dá 9 sobre 2. Vezes o x elevado a 3 sobre 2 menos 1. Mais 2 sobre 3, multiplica ali o x, vezes x elevado a 2 sobre 3 menos 1. Cada uma dessas continhas, vamos fazer essas continhas aqui. Nós temos 3 sobre 2 menos 1. Isso daqui dá 3 menos 2 sobre 2, que isso daqui dá igual a 1 sobre 2. Ok? É isso, pronto, 1 sobre 2. E agora a outra continha que a gente vai fazer aqui, eu vou até apagar essa daqui. Vamos apagar aqui. Vamos apagar e reescrever aqui. Então nós temos agora 2 sobre 3 menos 1. Isso daqui dá igual a 2 menos 3 sobre 3. Isso daqui dá menos 1 terço. Tá bom? Então voltando aqui para a cor normal, a gente tem que isso daqui é igual a 9 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 menos 1 dá 1 sobre 2, mais 2 sobre 3 vezes x elevado a menos 1 sobre 3. Tá bom? Essa daqui é a derivada que a gente estava procurando. Dando continuidade, agora nós vamos para o item. Estávamos no item I, agora vamos para o item J, né? Não, nós estávamos no item J. Deixa eu só confirmar aqui que eu coloquei exatamente o item J. Agora a gente vai para o último item, que é o item K. O item K fala o seguinte: nós temos U igual a e elevado a x mais 1 menos 1 mais x. Lembrando, aí reescrevendo essa estrutura aqui, nós vamos ter U igual a e elevado a x vezes e menos 1 mais x. Então a gente tem que calcular a derivada desse U, a gente tem que calcular a derivada de cada parcela dessa.
elevado a x vezes é menos a derivada de 1 mais a derivada de x. Derivada de u é igual a... Isso daqui a gente tem, neste caso, um produto, né? A gente vai ter um produto. Então, quando a gente tem um produto, a gente calcula pela seguinte regra, né? Se eu tenho uma função h de x formada pelo produto de outras duas funções, se eu tenho isso daqui, a derivada disso daqui é igual a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Não, não é assim, tá bom, pessoal? Não vão se confundir assim, não. Deixa eu reescrever aqui. Tava escrevendo. Peguei no embalo aqui e fui fazer. Não, a derivada dessa nossa h de x é igual a derivada da primeira, que é f de x, vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Essa é f de x. Tá bom? Então, para a gente calcular essa derivada de e elevado a x, a gente tem que fazer isso. Então, aqui, quem é a nossa derivada da f de x, né, que é o primeiro elemento? E elevado a x, a derivada disso é justamente e elevado a x, vezes. Quem é o nosso g nesse caso? O outro é. Mais a derivada de g de x. Derivada de e é zero, porque é como se fosse uma constante. Então, aqui é um zero. Vezes a f de x, que é a nossa f de x, é elevado a x. No final a gente vai ter e elevado a x vezes e, tá bom? Esse resultado aqui a gente vai utilizar aqui nesta daqui. Vou até circular no vermelho para dizer que é um cálculo externo, né? O que a gente está fazendo. Aí a derivada disso daqui é isso daqui, que é, na verdade é a mesma coisa, é elevado a x vezes e. Menos derivada de uma constante, zero. Derivada de x é 1. Então nós temos e elevado a x vezes e mais 1. Tá bom? Essa é a derivada que a gente estava procurando. E pronto, pessoal. Essa é a resolução, tá? Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês da nossa segunda questão. Vou salvar aqui. Deixa eu sair aqui do modo tela cheia. E até mais, pessoal. Até a terceira questão no próximo vídeo, viu?